Boa noite, amados. Paz seja com vocês, no nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a minha esposinha, junto com vocês, e participando também desse momento da Valentina aqui, né? O momento dela ser apresentada, né? Eu lembro que Jesus foi apresentado também, né? Jesus foi apresentado. A gente lê isso lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 22, que diz que passado alguns dias da purificação, Jesus foi circuncidado, e depois ele foi também, segundo a lei de Moisés, levar o menino a Jerusalém para quê? Para ele ser apresentado ao Senhor. Eu curto muito isso, né? Lá no Rio, nós costumamos apresentar as crianças e convidamos os pais, os avós, os tios. O palco lá, que não é muito grande, fica lotado de gente. Tem até gente que fica com medo de ficar lá em cima. Tem muita, às vezes vem muita gente, vem a família toda, né? Vem gente de tudo que é lado. A gente até sabe que quando é dia de apresentar a criança, porque a gente percebe que a reunião está mais lotada. Então vai todo mundo e a gente anima geral, né? Por quê? Porque as crianças, para nós, a apresentação é uma forma também da gente dar acesso, né? Dar acesso. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre acesso. Eu queria falar um pouquinho sobre acesso. Eu não sei quantas histórias da Bíblia te fazem lembrar do acesso, mas hoje à tarde eu parei ali um pouquinho e fiquei refletindo sobre esse tema, acesso. Foi até interessante que o Ian, quando começou aqui, o primo também orando, falou desse acesso ao Pai, do acesso que a gente tem ao Pai, a alegria que a gente tem, né, de ter acesso ao Pai. E eu comecei a lembrar que os homens, claro, primeiro a história da humanidade é uma história de acesso. Como assim, Franco? O homem nasce em pleno acesso e ele perde esse acesso, né? Em algum momento da história, diz que Deus, lá em Gênesis 3, 22 a 24, vai dizer mais ou menos assim: então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e precisamos impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então ele perdeu o acesso à árvore da vida. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, né, para cultivar a terra a qual havia sido tomada. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, né, e uma espada flamejante que se movia de todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. É uma história que começa em pleno acesso, mas também com a perda do acesso. E ele perdeu acesso à árvore da vida, né? A gente canta que Jesus é a árvore da vida, né? A árvore da vida, ela tem uma peculiaridade, porque assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore que a gente sabe que a raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal é o orgulho. A gente sabe disso, é o orgulho. Até falava esses dias com os irmãos que todos nós temos inclinações diferentes para o pecado. A nossa natureza é inclinada para o pecado, mas as nossas inclinações são diferentes, né? Então tem gente que tem problema com bebida, tem gente que tem problema com comida, tem gente que tem problema com lascívia, sexo, outro com dinheiro. Nunca é igual, as nossas inclinações nunca são iguais, mas a raiz é igual, o orgulho. Todos nós, quando estamos assim, surfando no pecado, ou lutando mesmo contra o pecado, a nossa raiz é uma só, é o orgulho. Então o orgulho é comum, né? Então sempre que a gente estudava sobre a árvore da vida, dizia: o orgulho é a raiz da árvore da vida. Aí quando alguém perguntava: mas de onde você tirou isso? Da Bíblia. Mas a Bíblia não fala isso. Não, ela fala. Ela fala que aquele querubim
aquele querubim que foi criado, ele um dia ficou orgulhoso. A primeira coisa que aconteceu no coração de Satanás foi orgulho. Hoje você chama ele de ladrão, assassino, mentiroso, pai da mentira. Tu dá vários títulos para ele. Mas a primeira coisa que a Bíblia diz que entrou nele foi orgulho. Ele ficou orgulhoso, soberbo. E aí a soberba precede a ruína. Eu não gosto de chamar ninguém de soberbo. De verdade, até oriento os irmãos. Não fala não, mano. Por quê? Porque a soberba, disse Davi também na oração dele, me livra da soberba, porque se tu me livrar da soberba, tu me livra de um grande mal. Isso ele orou depois que ficou soberbo e caiu. A soberba, ela é melhor vista na queda. É difícil a gente chamar alguém de soberbo pela cara, porque a Bíblia fala de falsa humildade, e também é possível também que tem gente que aparenta ser soberbo e não é. Por exemplo, tem gente que acha que todo rico é soberbo, que todo pobre é humilde. Já viu isso? Tem gente que acha isso. Mas também não é verdade. Tem muito pobre soberbo. E se você não sabe disso, eu te aconselho a evangelizar mendigo, principalmente aqueles que estão ali perto do cemitério, dos cemitérios ali do Rio de Janeiro. Vai lá evangelizar e você vai ver como tem gente mendigando, mas numa soberba. Vai na Cracolândia e você vai ver como tem gente soberba ali, como tem gente orgulhosa, mesmo vivendo aquela vida difícil, né? Mas eu creio também que o homem aprendeu essa coisa de corrigir, de punir o outro homem, tirando o acesso, quebrando o acesso. E onde é que você vê isso na Bíblia? Eu vou citar duas histórias muito conhecidas para você. A primeira está em 2 Samuel, no capítulo 14, 23 e 24, quando Davi, o rei e pai de Absalão, ele era rei, mas era pai também, ele privou Absalão de vê-lo. Falou: você volta para Jerusalém, você volta para casa, mas você não volta para mim. Você não vai ver a minha face. Não vai ver a minha face. Ao contrário do filho pródigo, lá do pai do filho pródigo, Davi privou, né, está escrito lá, que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para a sua casa e não viu a face do rei. O pai do filho pródigo, a primeira coisa que o filho pródigo deu mesmo de frente foi com o pai. E o pai do filho pródigo é uma história que Jesus conta para falar da alegria do pai, do Deus Todo-Poderoso, quando o pecador se arrepende, lembra? Ele conta a história da ovelha perdida, depois ele conta a história da dracma perdida, depois ele vai contar a história do filho perdido. E vai falar desse encontro e dessa alegria que o pai tem quando alguém volta, quando o filho volta para ele. E o pai ali dá a cara. Eu sempre, quando converso com alguém que está desviado, né, eu nunca digo volte para a igreja, porque a igreja é a casa. Eu digo volta para o pai, porque muita gente pode querer voltar para casa, voltar até para a igreja e não voltar para o pai. Eu digo volta para o pai. O pai quer você, o pai te ama, o pai está te esperando. É o pai, amém? É o pai, ele que quer você. Outra punição também que priva o acesso, que a gente vê na Bíblia, você lê no livro de Esther, logo no capítulo 1, versículo 19 ali, você vai ver o quê? Você vai ver que Vasti, ela foi punida, né? Uma vez, quando o rei a chama e ela não se apresenta, estava irada lá, aquela mulher bela, então o rei, seguindo o conselho lá dos príncipes medos e persas, eles tinham uma lei severa. A lei dos medos e persas, uma vez escrito, acabou, não tem volta, né? Vocês sabem disso, né? É uma lei sem volta. Então, a condenação dela
foi a seguinte: o conselho que foi dado no versículo 19 do capítulo 1 de Esté: se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e que não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então ela perdeu acesso. Perdeu acesso. Nada mais me impressiona sobre acesso do que o ministério terreno de Jesus Cristo. Nada. Agora, semana que vem, a gente vai ter um retiro de jovens lá no Rio de Janeiro. Espero ver alguns de vocês lá. Maioria, todos. Pessoal mais velho não fica assim. Eu falo jovem, estou falando jovem de todas as idades, tá, irmãos? Estão rindo por quê? Mas ano passado a gente fez um retiro, eu participei intensamente desse retiro do ano passado, e ministrei 4 dias lá, o tema era cada um no seu quadrado. Agora o tema é solte o verbo. Deixa eu soltar o verbo com vocês aqui então. Cada um no seu quadrado. E eu falei desse ministério terreno de Jesus, que é espetacular. E contei a história dos acessos que Jesus deu e como ele também acessou a vida das pessoas. Então, Jesus, que é a imagem do Deus invisível, que é a expressão exata do nosso Pai, porque preste atenção, ninguém conhece o Pai se não conhecer Jesus. Tudo que nós conhecemos sobre Deus é a partir de Jesus Cristo. Ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem, senão por mim. Toda a revelação que nós temos, o Deus invisível, inacessível, se deu a conhecer em Jesus. Então, quando você vê Jesus nas Escrituras, você fica impactado de como Jesus era acessível e de como ele também acessava. Como Jesus acessava e era acessível. Como? Espetacularmente assim. Jesus era do povo. Jesus estava no meio da galera. Jesus era igual a todo mundo, mas tão igual, que Jesus, na noite que foi traído, Judas precisou dar um beijo nele, para identificar. Lá que estava escuro, não, tinha mais gente lá. Jesus era igual. Às vezes Jesus escapava no meio da multidão. É o jeito dele. Os judeus, vamos lembrar aqui a vocês, os judeus parecem um povo muito unido, mas não é bem assim não. Nos dias de Jesus, exatamente como nos nossos dias, muita divisão. Muita divisão. Primeiro, judeu, ele se separava dos gentios. Você lembra? Quem é gentio? É toda nação que não é de Israel. Então, tem judeus e gentios. Como é que eles tratavam os gentios? Quem lembra? Quem lembra? Tu lembra? Vou lembrar você. Cães. Daí vem a expressão que Jesus fala lá com a mulher sírio-fenícia, que não era bom, não era justo tirar da boca do filho e dar aos cachorrinhos. Cachorrinhos ali era como os judeus chamavam os gentios. Mas ela não se ofendeu com aquilo. E ela falou que até os cães comiam da migalha que caía da mesa do seu Senhor. Até os cachorrinhos comiam. E ela se humilhou, e a fé e a humilhação tem uns negócios assim estranhos, tem um link, né? A fé e a humilhação tem um link. Então Jesus, ele ficou admirado com aquela mulher. Ficou impactado com ela. Lembra que ela foi uma das pessoas que impressionaram Jesus, foi a mulher que não era do povo de Israel. E falando que não era do povo de Israel, só para você entender, não era do povo de Israel também aquele centurião, que Jesus falou que ia na casa dele, lá para curar o servo dele. Ele falou: não sou digno que tu entre na minha casa, mas diz uma palavra só, meu servo será curado.
Ali Jesus queria acessar ele, queria ir na casa dele. E Jesus ia na casa dessas pessoas. Jesus foi acusado de ser amigo de pecadores, sentar para comer com gente. Embora Jesus mesmo nunca disse que era amigo deles. Jesus falou que estava ali para salvar. Jesus falou que estava ali para proclamar o reino. Jesus falou que estava ali para resgatar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Ele tinha clareza da missão dele. Os discípulos ele chamou de amigo. Ele falou: vocês são meus amigos. Eu nem chamo vocês mais de escravo, de servo, eu chamo de amigo. Porque o amigo, João 15,15, lembra lá? Porque eu não tenho segredo com vocês. Em outras palavras, ele fala desse acesso também que aqueles homens tinham. Mas os judeus, eles também estavam separados entre judeus e samaritanos. Samaritanos era aquela classe de judeus que eles achavam imundo. Por quê? Porque já estavam misturadas com outras raças. Gente que se misturou lá no primeiro cativeiro lá de Samaria, né? E aí quando voltou já estava tudo misturado. Era uma mescla muito grande mesmo. E os judeus tinham assim, esse povo misturado. Eles tinham tanto preconceito, eram tão sectaristas, que eles não passavam próximo às cidades de Samaria. Eles evitavam. Inclusive aquele caminho perigoso lá, aquele caminho de Jericó lá, que Jesus conta aquela parábola, era um caminho perigoso que os judeus faziam, eles preferiam ir por ali do que passar próximo de Samaria. Por isso que aquela parábola é chocante, porque o herói da parábola é um samaritano, que desce pelo mesmo caminho e socorre o cara que está lá jogado na estrada. Por isso que ela é chocante, porque Jesus coloca um camarada que você está, como ele... Eu não quero nem vê-lo, não quero nem passar perto. Eles são imundos. São imundos. Eles excluíam literalmente. Mas não excluíam só samaritano. Dentre mesmo aqueles do povo de Israel, os caras que aceitaram para cobrar impostos, os publicanos, também se tornou gente proscrita. Esse povo aí... Eu li, certa vez, que um copo onde um publicano bebia água, acabou, um judeu não tocava. Aquele copo para ele podia jogar fora, quebrar, porque se o publicano tocou ali para beber, não presta. E Jesus não só visitou Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos em Jericó. Chefe. Então ele não era rico, ele era muito rico. Era o chefe dos caras. E devia ser o mais odiado de todos, porque não era apenas um publicano, era chefe dos publicano. Então Jesus não apenas, aí ele acessa, né? Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus entra na casa de Zaqueu, né? Como Zaqueu. Mas Zaqueu também acessa. Zaqueu, ele era baixinho, ele quis ver Jesus, ele também subiu numa árvore, ele deu o jeitinho dele, né? Ele deu o jeitinho dele também, superou os limites dele. No caso, ele era o limite físico, né? A estatura dele era pequena, a multidão cercava Jesus, aquela coisa toda. Ele viu uma árvore e falou: é aqui mesmo que eu vou ficar. Subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus então acessa ele. E vocês conhecem a história de Jesus com Zaqueu. Mas Jesus vai mais longe. Jesus chama Mateus, um cobrador de impostos, para ser parte dos seus apóstolos. Aí é demais, né? Aí Jesus pegou pesado. Mas os judeus, eles dividiam também com as mulheres. Uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser judia. Né? Jesus, aquele momento dele com a mulher samaritana, é um negócio assim muito impactante. Porque Jesus não só acessa uma mulher, mas acessa uma mulher samaritana. É que não dá tempo de gastar aqui com vocês para explicar como era a mulher tratada nos dias de Jesus. Porque ela era propriedade dos homens. A mulher era propriedade. Um judeu piedoso podia ter mais de uma mulher. A maioria dos patriarcas tiveram. Os reis nem se falam.
Salomão teve 1000 mulheres, tudo dele, 700 esposas, 300 concubinas. E uma vez que aquela mulher daquele homem, ela não pertencia mais a nenhum outro. Ela podia morrer. Se ela saísse com outro homem, tivesse outro homem, não. Era tudo mulher de Salomão. 1000. Mas tudo propriedade. Os homens, eles eram donos das casas, das jumentas e das mulheres. E a lei dizia, não cobice a casa, não cobice os bens, não cobice as jumentas, não cobice as mulheres do próximo. Não cobiça. Porque era tudo como propriedade. E Jesus acessa. Jesus entra na casa de Maria, Marta e Lázaro. E Jesus senta e Maria se assenta aos pés de Jesus para receber ensino de Jesus. Isso era uma agressão, uma ofensa. Eu li outro dia um documento de um rabino que disse que era melhor rasgar a Torá do que ensinar uma mulher. Então essa era a cultura que Jesus enfrentou. Uma cultura que negava acesso. Negava acesso. Mas também os jovens e os velhos também tinham barreira. Uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser judeu jovem e judeu mais velho. Porque a sabedoria estava com os mais velhos. Os mais novos, quem são os mais novos? Não são nada. Mas não apenas isso, a cultura também separava eles. Numa das vezes, o sacerdote, se referindo à multidão que seguia Jesus, falou assim, essa multidão, essa plebe, é maldita. Não conhece a lei, é ignorante. É uma plebe ignorante. Então chamou a plebe de maldita. Havia escravos no dia de Jesus. Havia escravos. Você lembra disso? Mas até entre os escravos havia separação. Aquele trabalho de lavar os pés nas visitas, como Jesus fez, era o trabalho do menor escravo. Então você vê que esse classismo, essa separação social que nós vivemos hoje, porque hoje também nós temos, havia nos dias de Jesus. Mas Jesus não estava nem aí para isso. Inclusive, Jesus, quando fala das crianças, ele diz que, e meu amigo primo lembrou aqui, que Jesus fala que a gente tem que receber o reino como uma delas. O reino é delas, das criancinhas, é da Valentina. Os judeus não paravam por aí, eles estavam divididos também em grupos políticos e religiosos, fariseus, saduceus, lembra? Zelotes e essênios. E no time de Jesus tinha zelote. E certamente gente da escola dos fariseus, gente tinha tudo no time de Jesus. Jesus dava acesso a todos. E eles se mordiam. Não sei se você já viu na Bíblia que de vez em quando eles estavam se mordendo entre eles. Jesus tinha que ir lá ver porque que eles estavam se mordendo. Eles se mordiam. Disputavam lugar, quem é o primeiro, aquela carnalidade toda, né? Até o Espírito Santo chegar. Até o Espírito Santo chegar era aquela luta, né? Porque eles viviam num debate total, discutindo e clamando para ser o maior no meio deles. Eles queriam ser maior. Sabe que coisa? Tu vê que botava forte no meio deles. Ser o maior. Ser o maior. Uma coisa orgulhosa, né? Ser o maior. O drama deles era ser o maior. Curioso que Jesus, sendo o maior, se fez menor. Jesus, sendo o maior, se esvaziou, se humilhou e se fez verme, diz a Bíblia. Fez homem. E os discípulos disputando para serem o maior. Quem é o maior? Quem é o maior? Até a mãe de dois deles pediu lá, meu Senhor, quando tu estabelecer teu reino aí, coloca um filho meu à direita, outro à esquerda. Não sabia nem o que estava pedindo, coitado. Mas é a cultura. É a cultura que separa pessoas, que divide pessoas. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu rasgar o verbo que você quer. Não é soltar o verbo, não, rasgar.
Mas, irmãos, a igreja deveria ser a comunidade onde essas divisões não existem. Porque nós vivemos numa sociedade que as pessoas têm até vergonha de falar da profissão. Porque dependendo da profissão, ela é considerada menor. Tem um monte de gente que estuda, mas estuda buscando uma profissão que faça ela maior. Aconselhei recentemente uma jovem num drama muito grande. Ela estava fazendo o primeiro período de medicina e ela abriu o coração comigo e falou assim: Franco, eu vou falar uma coisa para você que é uma luta dentro de mim. Qual é? Eu creio que Deus está me inclinando, sabe para quê? Para ser professora. Só que a mãe é professora. E a mãe falou: a última coisa que tu vai ser na vida é professora. O pai é agricultor, então o pai quer uma médica na família. Gente de cidade de interior quer uma médica. Ela tem uma irmã que é médica. E sabe o que ela falou? Que estava crendo que Deus estava falando com ela: eu quero você ensinando crianças. Mas qual o drama disso? O drama é essa sociedade que estabelece diferença nas pessoas por causa de profissão, por causa de salário. Por que as pessoas se dividam tanto, Franco? Porque elas querem ostentar. Elas acreditam que é maior quem tem mais dinheiro. É maior quem tem um título para apresentar. Você já viu que na igreja, isso na igreja que eu estou falando, as pessoas às vezes apresentam pessoas. Primeiro porque Jesus Cristo tem um título: Senhor, Kyrios. Jesus é o Senhor. E eu vejo um monte de gente falando: chama Jesus de Jesus, mas quer chamar o homem de reverendo fulano, pastor fulano, porque o homem tem esse título. Nem na Bíblia tem. Mas por que a gente faz isso? Porque a nossa sociedade impõe. A nossa sociedade impõe separar pastores de ovelhas. É o clero. É o povo. Onde está isso em Jesus? Em Jesus não está. Eu posso encontrar na igreja, mas não encontro no cabeça da igreja, no modelo da igreja, não encontro. Jesus é acesso total. Quantos creem? Quantos creem? Ele não só acessa, porque Jesus entra também, mas ele também dá acesso. Quando Jesus foi excluído da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, ele foi excluído, literalmente excluído, porque eles eram: sou rico, abastado, não temos necessidade de coisa alguma. Então Jesus ficou fora. Ele disse que foi lá e: eis que estou à porta e bato. Deixa eu te fazer uma pergunta: é fácil você bater numa porta que não te quer? É fácil? Já foi excluído, amado? Já foi rejeitadinho, assim, basicamente colocado de lado? É fácil? Não é fácil, não. Você está lá na bandinha, lá ensaiando, de repente os músicos te dão uma gelada assim. É fácil você aparecer lá e dizer assim: estou aí, tá, gente? Carregar uma caixa, se precisar de mim para carregar uma viola. É fácil? Não, em geral, quando nós somos excluídos, aquela rejeição nos dói tanto que a gente quer estar fora. A gente reage rejeição com rejeição. Você não me quer, eu também não te quero. Pronto. E ir até essa pessoa que te rejeitou te custa muito. E Jesus vai lá e bate na porta: oi, olha eu aqui. Se alguém ouvir minha voz abrir a porta, eu entrarei. Ele quer acessar. Tu vê que ele quer acessar de novo. Ele foi colocado de fora, mas ele quer acesso. E você pode dar acesso a ele ou não. Começava com
Comecei esse assunto ontem e voltei esse assunto hoje, né? Ontem eu falei sobre isso, hoje eu falei de novo. Eu estava explicando, meus irmãos, a minha compreensão daquele texto de Mateus 5, quando você vai colocar a tua oferta e você lembra que alguém tem alguma coisa contra você. E Jesus diz assim: para a oferta aí, não entrega a oferta não. Vai até teu irmão e reconcilia com ele primeiro. Mas vamos lá, amados. Você vai lá para colocar a tua oferta, de repente você lembrou: ixi, fulano está com raiva de mim, mas eu não fiz nada contra ele. Aí começa os argumentos, né? Eu não fiz nada. Por que ele está com raiva de mim? Você lembrou. Se você lembrou, porque o Espírito Santo te lembrou que alguém fechou o coração para você. Mas eu não fiz nada, Senhor. Senhor, eu não fiz nada. Tu é testemunha que eu não fiz nada. Jesus não falou nada disso. Jesus falou: para a tua oferta e vai lá e reconciliar primeiro. E não fala só reconciliar. Sabe o que ele fala? Entra em acordo depressa. Amós 3:3 é um dos textos mais usados pela igreja para dividir. Como andarão dois juntos se não tiver acordo? Tem gente que fala na hora: como andarão dois juntos se não tiver acordo? Amado, esse texto não respalda a divisão. Esse texto é assim. Deus está perguntando assim. Pode examinar lá o texto original. Como dois andarão juntos sem aliança, sem pacto? Você é casado? Se você é casado, está com a tua esposa, está certinho, vocês estão juntos porque tem uma aliança, tem um pacto. Mas se você não é casado e começa a ter uma relação fora, o Senhor pergunta: como é que esses dois estão juntos se você não tem esse pacto, essa aliança? Mateus 5 é diferente. Mateus 5, Jesus fazia entre acordo, mas não é aliança, porque aliança nós já temos, lá no Calvário. Você diz amém ou não? E não apenas isso, amado. Vários de nós, às vezes, ceamos juntos e fazemos trocas de palavras com os nossos irmãos. Irmão, eu estou aqui, toma esse pão aqui, esse vinho. Coisa. É por isso que, há alguns anos, nós introduzimos ao casamento a ceia. Na hora da ceia, a gente lembra do noivo. Antes de ser marido e mulher, vocês são irmãos. Por quê? Porque marido pode querer ficar há 2 dias, tem homem que gosta disso, né? Greve de silêncio. Tem homem que, cara, eu tenho um problema com isso sério, cara. Tem homem que quando a mulher faz alguma coisa que ele não gosta, ele despreza. Ele cala a boca e fica. E fala o mínimo necessário. A mulher se sente rejeitada, desprezada. Aí ele fica ali, naquela seca. Mas o que Jesus falou? Que o sol não deve se pôr com a nossa ira. Então Jesus é teu irmão, por isso que a gente coloca a ceia no casamento. Lembra que é teu irmão, reconcilia-te depressa. Mas o que é reconciliação? Aí é o drama. Reconciliação é o seguinte: você vai colocar a tua oferta, aí o Espírito Santo te lembra que fulano lá fechou contigo. Aí você, peraí, mas eu não fiz nada contra essa pessoa, meu Deus, não tem desculpa. Jesus não te dá essa possibilidade, se escusa. Falou: vai lá reconciliar logo. Está ensinando para os discípulos, depressa. Entre acordo e depressa. Acordo ali, sabe qual é a melhor tradução para acordo? Vai buscar o bem do teu irmão. Ele está machucado. Vai buscar o bem do teu irmão. Buscar o bem do meu irmão você não vai ter para ter razão, tá, amado? Se tu chegar lá para ter razão, a confusão segue. Tu vai lá para buscar o bem do teu irmão. Agora, vê como é difícil tu chegar na casa de uma pessoa que está chateada contigo e dizer assim: olha, eu vim aqui, eu acho que a gente está trincado, eu acho que alguma coisa está errada, eu queria te pedir perdão, eu quero saber se eu te machuquei, o que eu te fiz. Olha como é difícil, para caramba. Aí tu fala assim: pô, porque isso é humilhante. É mesmo humilhante, claro que é humilhante. Aí você começa a falar: não, aí, não sei, eu te devo alguma coisa? Aí a pessoa: deve sim, naquele dia. Aí começa a falar. Aí você: poxa, sem querer que eu pisei no pé dela, mas tudo bem. É humilhante? É. Mas o que Jesus está ensinando a você e a mim? Ele está ensinando o seguinte: antes dele olhar para a oferta,
ele olha para o ofertante. Isso já está desde o começo da Bíblia. Caim fez uma oferta ao Senhor. O Senhor olhou para Caim e olhou para a sua oferta e não quis. Rejeitou a oferta. Abel fez uma oferta ao Senhor. O Senhor olhou para Abel, olhou para a oferta dele e aceitou a oferta. Por quê, Franco? Porque nós somos uma oferta também. Todos nós somos uma oferta. Todos nós somos uma oferta. E aí, quando a gente vai lá reconciliar, a gente está sendo ofertado. E depois que você foi ofertado, você volta e faz a tua oferta. Pô. Você já foi ofertado. Porque essa oferta é difícil, a outra é mais fácil. Entregar é mais fácil. Embora para alguns é difícil, mas ainda para o crente é fácil. Eu falo aqui que é difícil para o crente. É se reconciliar com o irmão. Isso a gente arruma um monte de desculpa, procrastina. Porque o que aconteceu com essa história? É que a gente perdeu o acesso. Alguém fechou o coração para nós. E nós não estamos dispostos a fazer como Jesus. Oi, fulano, eis que estou à porta e bato. Estou aqui para conversar contigo. A gente não está com essa disposição para fazer isso. Por quê? Porque somos orgulhosos. Isso nos custa muito. Isso é muito humilhante. Quantos concordam? Quantos dizem amém? Isso é uma luta. É uma luta que todos nós, sem exceção, temos. E esse texto não é nada fácil. Jesus dá acesso à mulher, Jesus dá acesso aos problemáticos, Jesus acessa, e nesse carnaval passado, eu falei sobre a mulher samaritana no primeiro dia, depois eu falei a parábola do bom samaritano no segundo dia, depois no terceiro dia eu falei sobre Zaqueu. E no quarto dia, que eu falei sobre no quarto dia? Vou te falar depois o que eu falei no quarto dia. Foi, é o acesso, né? É o acesso. Mas deixa eu só lembrar para vocês aqui algumas coisas que Jesus proporcionou para cada um de nós, que vocês já cantaram aqui hoje, já citaram. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por meio de Jesus é tão tremendo, esse assunto é tão importante no coração de Deus, que na sua morte e sua ressurreição, Ele nos deu acesso à graça, todos nós. Eu sei que tem gente que acredita que uns foram predestinados para o céu, outros foram predestinados para o inferno, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo de desobediência para ter misericórdia de todos. Então, aquele texto lá de Romanos 9, quando Paulo começa a falar que Deus amou Jacó, aborreceu Esaú, coisa e tal, já desde o ventre, ele encerra no capítulo 11. Você tem que seguir lendo Romanos 9, 10 e 11. Se tu ficar só no 9, tu vai achar que Deus ama alguns e odeia outros, desde o ventre. Mas Paulo explica, e por isso ele fala de Timóteo, que o desejo de Deus é que salvar todos os homens. Todos os homens. Deus amou o mundo. Então não tem esse cara que está fora de sair. Ninguém está fora desse chamado. E deu seu Filho para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida. Todo é todo. Como é que Deus fez isso? Deus encerrou todo mundo debaixo de desobediência, para ter misericórdia de todo mundo. Então, isso que Jesus fez, Jesus fechou geral, está todo mundo errado. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, para que agora, por meio de Jesus, todos nós tivéssemos acesso a essa graça. Efésios 2, 17 e 18. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Aqui ele está falando de dois acessos. Ele está falando do acesso do judeu ao gentio, do gentio ao judeu. E agora do acesso de um só povo
a Deus. Então, o que Jesus fez na sua morte e na sua ressurreição? Ele nos fez um e nos deu acesso a Ele. Então, nós somos um só povo. Você diz amém ou não? Não há judeu, não há gentio, não há branco, não há preto, não tem problema cultural, rico, pobre, nada. Acabou esse negócio todo, essa separação toda. Jesus destrói tudo isso e faz uma só família e dá um acesso. E segue lendo a Bíblia, tu vai ver assim, Hebreus 10, 19, 20. Esse texto é muito usado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ele nos deu acesso. Você diz amém ou não? Agora deixa eu fazer uma pergunta para a gente terminar essa conversa. Você crê que Deus mora em você? Você crê que você é templo do Espírito Santo? De verdade, crê mesmo? Crê ou não? Crê. Você crê que Deus habita entre nós? Você crê que numa reunião como essa Jesus está presente? Não por causa do lugar, mas porque somos 2 ou 3 em nome de Jesus. Tu crê nisso? De verdade, crê? Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então qual é a importância de darmos acesso às pessoas? Qual é a importância que tem para Deus a gente dar acesso às pessoas, uma vez que Ele mora em nós? Pega a tua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17. João, no versículo 16 da sua primeira carta, ele vai falar que nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Desculpa, nós devemos dar a vida pelos irmãos, mas no versículo 17 de 1 João 3, versículo 17, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar um exemplo prático, que se alguém vê seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como o amor pode habitar nele? Se alguém possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É claro que quando você lê isso, tu só pensa que se eu ver o irmão padecer necessidade... Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a necessidade do teu irmão? Durante o louvor, o que Deus falou comigo assim? Eu quero curar de asma nessa noite. Então você que sofre com esse mal, seja curado em nome de Jesus. Nesse nome, o nome do Senhor, Jesus Cristo. Você está em casa, está aqui, seja curado nessa noite em nome de Jesus. Dessa asma, que essa asma nunca mais te encontre, que ela nunca mais te ache. Seja livre desse mal, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Você diz amém? Amém ou não? Mas voltando, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em você, você tem todo o recurso que as pessoas precisam, você tem, e alguém pode padecer necessidade ao teu lado. No último dia de carnaval, eu citei para os irmãos Mateus 19, 13 e 15. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Que situação complicada. Trazendo criança para Jesus e os discípulos de Jesus tumultuando tudo lá e impedindo as crianças. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim.
porque dos tais é o reino dos céus. E depois, tendo-lhes imposto as mãos, para abençoar as crianças, retirou-se dali. Por qual razão aqueles discípulos impediam as crianças? Por qual razão? Impediu o acesso às crianças. Já parou de pensar? Será que eles impediam porque diziam assim, não é do nosso grupo de discípulos, não é filho de nenhum discípulo, de apóstolo? Se fosse filho de apóstolo, podia, mas não é filho de apóstolo, está fora. Sabe que era essa? O que estava na cabeça daqueles cabras? Sabe que eles pensavam assim, o que essas crianças podem cooperar nesse grande projeto chamado Reino de Deus? O rei está aqui falando, o que esses guris vão agregar? Eu não sei, amados. Alguma trava que aqueles caras tinham. Era cultura. Alguma coisa tinham. Deixa eu agora soltar o verbo ou rasgar o verbo? Não sei, o tema lá soltou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu soube que vocês não apresentam crianças de pais que não são cristãos. Eu soube esses dias aqui. A gente tomando essa na cabecinha assim. Irmãos, por quê? Qual o fundamento para isso? Por que impedir os pequeninos de serem apresentados ao Senhor? Se deles é o reino dos céus. Porque o pai não comunga conosco? Porque a mãe está desviada? Porque a avó é macumbeira? Irmãos, de que espírito somos nós? Eu não sei o motivo dos apóstolos lá, também não investiguei para saber por que vocês têm essa doutrina. Provavelmente os pastores são os responsáveis, culpados também por essa doutrina. Mas o que me admiro mesmo, é que Jesus é tão claro. Não impeça as crianças. A apresentação de uma criança é trazer aqui para receber a bênção da própria igreja. Jesus está aqui entre nós. Amém ou não, irmãos? Está aqui ou não está? Por que a gente vai atrapalhar as pessoas de verem Jesus entre nós? E nós temos muitas formas de impedir as pessoas de verem Jesus entre nós. Nós temos muitas maneiras mesmo. O nosso testemunho carnal, nossos pecados, nossa forma de proceder, falar de amor e mostrar outra coisa. É muita maneira de tirar Jesus do cenário. Mas de verdade, impedir as crianças é uma tragédia. Porque a criança nem tem noção de nada. E Jesus está aqui entre nós de verdade. É de verdade que Jesus está aqui. Talvez isso não tenha sentido para alguns, talvez tua fé não alcance isso. Talvez você pense que quando você entrega a tua oferta, você está entregando a tua oferta para o homem, mas é para Deus. Deus está entre nós mesmo. E Ele preside tudo entre nós. O Espírito Santo preside tudo, Ele corrige tudo que está torto. É o Espírito Santo que faz, amados. Você acha que o homem tem alguma glória de mudar o caráter de outro, de fazer? Nada. É o Espírito Santo que faz, por isso que ele conta com os caras pereba. Por isso que ele chama as coisas loucas desse mundo, os fracos, os que não são, os débeis, para confundir os sábios, os fortes, os intelectuais. Ele chama os piores por causa disso. Porque quem faz tudo é Ele, pô. É Ele que faz, pô. Agora Ele está aqui. E a gente tem que dar acesso, amados. Deixe os pequeninos. É um apelo que eu faço a vocês. Deixe os pequeninos, um apelo mais do que um apelo, é repreensão. Deixe os pequeninos acessarem vocês. Deixe os pequeninos serem abençoados por vocês, pô.
Outra coisa, ouse abençoar as pessoas, abraçar. O teu abraço é o abraço de Jesus, pô. O teu abraço é o abraço de Jesus. Uma vez eu estava lá, choramingando com Deus, aquele momento de adoração, sabe aquele momento de adoração que tu chora, baba? E eu estava tão assim que nem hoje, durante o momento de louvor aqui, eu estava assim, Jesus, eu te amo tanto, eu queria te abraçar, queria te dar um beijo. Falei com Jesus assim. E o Espírito Santo falou comigo na hora assim, quando você abraça um dos meus pequeninos, é você que me abraça. Você abraça a mim. Quando você dá um copo d'água, é a mim que está dando. Aí eu fiquei pensando, eu posso fazer tudo isso com meus irmãos e fazer para Jesus. Um beijo santo, eu acho que o santo é mandamento, irmão. A primeira vez que um homem me beijou, eu limpei assim, falei para Denise, fica de olho nesse velhinho que ele é estranho. Falei, Dedê, meu amor, o negócio está feio. E ele me beijava sempre. Cara, terminava a reunião, até fugia dele, lá vem ele, cara. Tinha gente que me agarrava e me beijava. O ósculo santo é mandamento. Saudai-vos aos outros com o ósculo santo. Aí você, mas por que, Fran? Porque no irmão habita Jesus. O Espírito Santo está nele. Como que nós vamos impedir acesso de Jesus a nós? Como nós vamos deixar de acessar Jesus? Como? Como? Como, irmãos? Como? Ele vive em nós. Ele está em nós. Ele fala por nosso intermédio. Jesus no nosso meio ministra com dons. Ele canta louvores, diz as Escrituras, no meio da congregação. Cantarei louvores do meio da congregação. Está escrito, Jesus falando que Ele vai cantar louvores do meio da congregação. De repente alguém cantando em língua, não é você, é o Espírito do Senhor, é Jesus cantando. Ele está aqui. Um toque, um abraço, um ósculo santo. Eu tenho um rapaz que ele se converteu lá no Rio, lá, por causa de um beijo. Literalmente, estava no meio da galera, levou um beijo e se converteu. Se tornou o maior beijoqueiro. Ele até atrapalhava a reunião lá, que chegava lá, ele sabia que ele tinha que beijar todo mundo até começar. Ele reunia lá em casa, falava, meu Deus, chegou o fera. Se ele chegasse atrasado, ele tinha que beijar um por um. Pensa num cara beijoqueiro, é ele. Porque ele foi alcançado com um beijo. Um beijo. O que é um beijo? Um beijo. A gente estava numa reunião, numa outra casa, um montão de gente. Ele parou do meu lado, eu nem sabia se ele era cristão, não era. Dei um abraço nele. Começou o louvor, eu agarrei e dei um beijo nele. Acabou. Depois quando ele me viu pregando, ele falou, ele é o cara, ele é o pregador, ele é o pastor. Aí descobriu que eu era o pastor, já tinha beijado já ele. Quando eu falei de Jesus, o cara se rendeu. Aí se tornou o discípulo beijoqueiro. Ele sabia o poder que tinha num beijo. O poder que tinha num beijo. Você quando entra num lugar, você pode dizer, paz seja nessa casa, paz seja nessa loja, paz seja, você pode abençoar a loja, você pode, onde você botar o pé, a mão, o Senhor está contigo, pô. Agora seja usado para acessar. E, por favor, abra para ter acesso. Não impeça Jesus de fazer as coisas que Ele quer fazer. Não seja impedimento para o Senhor. Você pode dizer amém ou não? Não seja. Deus tem um ministério maravilhoso. Jesus está trabalhando. Você diz amém ou não? Jesus está trabalhando. Eu vou terminar mesmo, que eu acho que eu já me excedi. Mas eu tenho que contar isso para vocês, assim. Semana passada eu fiz um casamento, assim, para mim foi muito especial, para esse dia que ele casaram. Por quê? Porque era de uma irmã que levou 50 anos para casar, você acha que um pouquinho mais. Mas pensa numa irmã fiel ao Senhor. E eu me lembro, já conheço há muitos anos, né? Então eu me lembro de cada encontro de solteiro, cada momento terminado, mas Franco, quando é que vai chegar a minha hora, Franco?
quando é que vai chegar o meu dia? Eu dizia: filha, eu não sei, mas Deus sabe, tenha paciência, isso é contigo. E quando foi ano passado, ela falou assim: Franco, o que você vai fazer dia tal? Devo estar voltando de Pôr da Folha. Franco, por favor, separe a data que eu vou casar. Eu falei: um irmão, um viúvo lá de São Paulo, coisa e tal. Então estava lá, ela e o viúvo de frente para nós lá. Eu estava junto com o meu amado. Quem fechou comigo foi o Ideraldo lá para fazer o casamento. E aí estava lá os dois, ele assim, tranquilão, assim. É um senhorzinho, mas bem chutinho, ela toda feliz, pensa na irmã feliz, né, casando. Ele recomeçando a vida e ela começando. Ele já foi casado, tal, tinha filhos, família. Ela estava recomeçando, ela estava iniciando a jornada, mas muito feliz. Mas no final, assim, ela estava louvando, os votos dela foi dando graças a Deus por Deus ter ouvido as orações dela. E olha que Deus ouviu mesmo. Não gostei muito do detalhe que ela contou da oração, não. Vou até contar para vocês, mas ela orou. Ela olhou para ele assim, falou: inclusive, eu quero dizer que eu louvo, depois de louvar a Deus por várias coisas, porque eu pedi a Deus para não me dar um marido careca, e você tem cabelinho. E eu falei: não acredito que ela está falando isso. Quando o noivo beijou a noiva, está saindo, aí eu comecei a chamar os carecas: Valci! Peguei o microfone e falei. Aí chamei os caras todos careca e falei: não feche o coração na hora da gravata, por favor, tá, irmãos? Sei que a irmã falou que estava orando por um cabeludinho, mas depois brinquei também, falei: cara, se tiver um solteiro careca aqui, pode dar um trauma, né, cara? Amado, você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Quando alguém te rejeita, por qualquer razão, está rejeitando Jesus. Quando alguém te acolhe, acolhe Jesus. Jesus enviou os 12 dele falando assim: quem receber vocês, a mim recebe, e quem receber a mim, recebe o Pai. Quem rejeitar vocês, a mim rejeita, e rejeita meu Pai também. Vê que coisa interessante. Então, quem recebe você, recebe Jesus, recebe o Pai. Você crê nisso? Tu crê nisso? Tu crê que quem te recebe, recebe, mas quem te rejeita, rejeita Jesus, rejeita o Pai. É assim. Então, o meu apelo para vocês hoje é o seguinte: não impeçam as pessoas de serem amadas pelo Espírito Santo que mora em você. Não feche a porta do teu coração para ninguém. Para ninguém. Não deixe tua cultura, tuas tradições, tua religião impedir os acessos que as pessoas precisam ter para ver Jesus, para serem tocadas por Jesus. Você diz amém ou não? Não? O irmão me convidou para ir lá visitar um terreiro. Meu amigo, vai lá em nome de Jesus. Pô. Para de ser religioso. Pedro jamais entraria na casa de Cornélio. Jamais entraria. Se o Espírito Santo não convencesse ele, porque ele era um judeu e ele não entrava na casa de gentio. Mas foi o mesmo Pedro que no dia do Pentecostes falou assim: o que vocês estão vendo aqui, não tem ninguém bêbado, são 9 horas da manhã, o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia que disse que o meu Espírito se derramaria sobre toda a etnia. Foi Pedro que falou isso. Toda a etnia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Cadê as mulheres? Não estão mais excluídas. Elas vão profetizar assim como os homens. Homens e mulheres, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Cadê os jovens? Os jovens terão visões. Os jovens não estão mais excluídos, primo. Então Deus usa garoto, Deus usa criança,
Deus enche qualquer um com o Espírito Santo. Já viu criança cheia do Espírito Santo? Que tremendo! Deus batiza a criança com o Espírito Santo. Tu acha que Deus tem esse preconceito? E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito Santo naquele dia e profetizarão. Ali fala dos escravos mesmo, de gente sem instrução, a menor classe social daquela sociedade, até sobre o cara que lavava os pés. Derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Esse é o nosso Deus. Não fecha a porta para o Espírito Santo. Deixa ele fluir de dentro para fora, de fora para dentro. Deixa ele fluir. Tinha uma canção muito antiga, quando eu era garoto, agora eu terminei mesmo, graças a Deus. Não sei como é que você me aguenta. Que diz assim: deixa o meu rio passar. Eu sei que não vou matar o Rian se eu pedir essa música para ele, que ele não é nem nascido, coitado. Deixa meu rio fluir. Sabe que aquela canção me tocava muito? Porque eu pensava, meu Deus, eu não posso ser um impedimento ao teu Espírito. Eu não posso, por causa da minha dureza, atrapalhar o fluir do teu Espírito. Você crê que o Espírito Santo flui entre nós? Você se abre para isso? Você quer assumir um compromisso comigo, em nome de Jesus? Eu quero te chamar para esse compromisso. Não impeça o fluir do Espírito Santo. Eu vou chamar os pastores para um compromisso assim: irmãos, não impeça as crianças. Não impeça as pessoas de serem abençoadas. Não impeça. Por nada. Deus está entre nós, no nosso meio. E Ele ama as pessoas, Ele quer tocar, Ele quer ter acesso. Vocês amém? Não impeça o teu irmão da tua amizade. Reconcilia-te depressa. Seja uma oferta viva, tu, ao Senhor, para que o Espírito Santo flua livremente no nosso meio. Quantos dizem amém?